Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esse canal esteja abençoando sua vida. Caso esteja, compartilhe, ajude outras pessoas a acompanhar esse canal. Que na verdade a intenção é alcançar a nossa comunidade, né? Porém, sabemos que o Evangelho, né, ele vai além de uma comunidade, né? Ele transcende as barreiras, né? E o desejo do Senhor Deus é salvar o máximo de pessoas possíveis, senão a todos, né? É o que diz a Bíblia. Se serão salvos é outra história. Eu quero, nesse conteúdo aqui, trazer um versículo da palavra de Deus para elucidar, para ajudar aos meus amados irmãos a não serem enganados, né? Mostrar para essa geração e trazer a essa geração um discernimento do certo e do errado, né? Pela palavra, né? Esse discernimento vem pela palavra. Então, eu selecionei aqui um versículo poderosíssimo para falar a respeito desse assunto. Qual é o assunto? São a sublimidade de palavras, né? As palavras sorrateiras, o jeito maroto de ser, certo? De alguns pregadores, ou da maioria deles. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós temos aqui Colossenses capítulo 2, versículo de número 4. Eu vou ler em várias traduções e, à medida que for lendo, eu vou trazendo aqui uma explicação, tá bom? Então, vamos lá. Colossenses 2, versículo 4, na King James atualizada, diz assim: Falo dessa forma para que ninguém vos engane, com argumentos interessantes, porém falsos. Uau! Então, só nesse versículo já percebemos que as pessoas podem ser enganadas, porque aqui é uma carta escrita para os crentes, para a igreja, entendeu? Falo dessa forma para que ninguém vos engane, com argumentos interessantes. Olha aí, argumentos interessantes, porém falsos. Então, três coisas nos chamam a atenção. O argumento ele pode ser interessante, né? Isso é uma coisa assim nítida, óbvia, né? Porém, em segundo lugar, ele pode ser falso. Então, interessante, mas falso. E em terceiro, é dessa forma que pessoas são enganadas. Eu quero ler ainda em uma outra tradução, na João Ferreira de Almeida, atualizada. O apóstolo diz assim: Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? O que são palavras persuasivas? São palavras que convencem, é um argumento forte. Então vamos lá para um outro alerta: argumentos fortes, bem articulados, bem delineados, né? Existe uma máxima, né, uma terminologia que diz que existem mentiras que são contadas com tanta beleza, com tanta maestria de palavras, que parecem ser verdades. E existem verdades que são contadas de maneira tão aleatória, desorganizadas, que parecem ser mentira. Então, tenha cuidado, porque geralmente os falsos, eles costumam argumentar muito bem, né? Com isso, não quero dizer que uma pessoa que argumenta bem é uma pessoa falsa. Mas vejamos uma outra tradução na linguagem de hoje, né? Diz assim, versículo número 4. Falo dessa forma para que ninguém vos engane, com argumentos interessantes, porém falsos. Existem outras traduções, como diz, por exemplo, aspas, né? Digo isto para que ninguém engane vocês com argumentos atraentes. Tem gente que é muito bom. Então, geralmente, pessoas que se diz religiosa, principalmente
os que se dizem cristãos, os argumentos, na maioria das vezes, são bons, não porque o argumentador ele é bom, mas é o instrumento que ele usa e o público o qual ele direciona esses argumentos. Qual é a base do argumento dessas pessoas? Só essa aqui, a Bíblia Sagrada. Tá entendendo? Só pelo fato da pessoa estar falando da Bíblia, de Deus, usando essas palavras, isso já lhe dá uma vantagem sobrenatural, né? Sobre-humana. Então, pessoas usam essa base bíblica, embora às vezes deturpando-a, né? Descontextualizando-a, e com isso, pelo fato de ser palavra de Deus, um ambiente climatizado, propício à pregação, aspas, então já tem uma grande vantagem. A pessoa que se diz, que propõe ou que pressupõe ser uma pessoa de Deus, apóstolo, profetas, né, que está em alta, então justamente esse tipo de gente, eles conseguem êxito em razão disso, né, de ter essa base, entre aspas, bíblica. Então já é uma grande vantagem. Mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos ter cuidado porque os argumentos são atraentes. E o que é que... E esses argumentos, né, aparente bíblico, eles são atraentes por quê? Vejamos o que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 diz que o homem é atraído, né? Ele é engodado em razão das suas necessidades. Eu vou ler aqui Tiago, certo? Apóstolo Tiago, no capítulo de número 4. Ih, saiu em inglês aqui. Mas tudo bem. A gente dá um jeitinho, né? Vamos lá. Tiago 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde provém as batalhas, as guerras? E aí ele diz assim: de onde senão das paixões que limitam a vossa carne, né? Dos prazeres. Versículo 2: cobiçais e nada tendes. Aí ele diz: matais, invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedi. Pedes e não recebe porque pediste mal. Aqui é mais um versículo que fala a respeito da grande necessidade do ser humano de ter, de poder, de alcançar, né, de se satisfazer. Então, em busca dessa autossatisfação ou da vitória tão necessária, é que eles caem no engodo desses pseudos profetas, pseudos pastores. E aí é onde está o grande problema, né? O grande problema. Uma coisa que me chama a atenção ainda, dentro desse contexto, né? De palavras bonitas, porém mentirosas, é que as pessoas, no fundo dela, sabem que aquela pessoa está mentindo. Porém, ela se permite ser enganada, né? E eu termino o vídeo falando da seguinte forma: quem é que nunca assistiu um videozinho no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Face, enfim, suas redes sociais, de alguém muito legal? São vários assim, são vários. Ei, você aí que está sofrendo, Deus tem uma palavra para você. Hoje aqui na nossa igreja, venha e o Senhor vai modificar a sua história. Deus vai mudar o quadro. Ele vai falar com você. Coisas desse tipo que já virou clichê, mas mesmo assim as pessoas se deixam ser enganadas por isso. Na maioria são pilantras, só querem o seu dinheiro, só querem a sua presença lá para fazer número e com isso crescer.
numericamente, e crescendo numericamente, vai atrelar isso à política, e atrelando isso à política, daqui a pouco esses caras estão cheios da grana. Eu espero que você tenha cuidado, né, com quem fala e o que está falando. Pregação bonita, argumento bonito, porém falsos. Que Deus em Cristo lhe dê sabedoria para lidar com essas coisas. Compartilhe aí o vídeo, ajude mais pessoas a não serem enganadas. Eu vou voltar fazendo uma outra ou outros vídeos a respeito do mesmo assunto.